matrículas abertas. Muito bem, e agora para fechar aqui, Nordeste Irrigação tem máquinas e energia sustentável, 25 anos oferecendo as melhores soluções no campo e na cidade. Nordeste, mais que irrigação, Presidente Dutra e Avenida de Contorno. Agora 12h21. Agora sim, Liz, tem a matéria importante aí. Fala aí, Liz. Pois é, pessoal, o ano novo também traz dívidas novas. E para falar sobre este assunto, eu conversei com a Andreisa Vanin, que é especialista em contabilidade gerencial, é educadora financeira, orientadora empresarial para mulheres e negócios inovadores. Andreisa, muito obrigada por aceitar me conceder essa entrevista durante o programa de Silvério Silva. E eu gostaria de falar com você o seguinte: feliz, mas endividado ano novo, né? Época de pagar IPVA, IPTU, matrícula dos filhos, cartão de crédito com as compras do Natal. Como é que resolve esse monte de despesas e não se transforma isso, essas dívidas todas, numa bola de neve durante o ano todo? Oi, Liz. Eu é quem agradeço pelo convite. Feliz ano novo para você e, de novo, as boas e velhas dívidas de ano novo. Imposto, despesas de escolas de filhos, os presentes e as férias que todo mundo quer ter, né? E aí, o que que faz com tantas despesas extras? Elas são extras, mas elas são previsíveis. Ou seja, a gente sempre sabe que no início do ano isso vai acontecer. E aí a gente precisa se planejar para elas. Então, se eu sei que no início do ano eu tenho despesas extras, eu preciso estar fazendo algum tipo de reserva para que elas possam ser quitadas nesse período. Então, como eu vou utilizar isso daí? Eu vou usar uma parte do meu 13º, eu vou ter uma reserva de emergência para chegar nesse momento e pagar o que é extra. Eu vou pensar numa renda extra, alguma coisa eu preciso fazer, mas eu preciso me planejar. E para me planejar, eu preciso ir para a ponta do lápis, eu preciso entender quais são os gastos que eu tenho, quais são as despesas que eu possuo e que eu preciso pagar e que eu não posso abrir mão, quais são as despesas que eu tenho que eu posso abrir mão por um período para que eu consiga quitá-las, se por um acaso eu não tiver feito essa reserva antes. Então, o primeiro ponto é planejamento, porque essas despesas de início de ano, elas são totalmente previsíveis. Tanto é que todo início de ano ela aparece, né? Elas aparecem. Verdade, Andreisa. E para quem já vem endividado desde o ano passado, não conseguiu aí usar o 13º para quitar, faz o que afinal? O empréstimo é uma opção? Existem escolhas melhores? Como é que a pessoa resolve? Se você sabe que já está endividado e que agora no início do ano virão novas despesas, você precisa parar, respirar, ter coragem e colocar na ponta do lápis qual é a sua renda, quais são as suas despesas. A orientação principal é que você não gaste todo mês todo o dinheiro que você ganha. Então, se isso está acontecendo, você precisa parar para pensar como estão as suas despesas. Você está gastando desordenadamente? Você está gastando acima do que você deveria? E agora, o que é que você precisa fazer? Quais são as possibilidades que você tem para um aumento de renda e para diminuir as suas despesas? Então, eu vou dar um exemplo. Você está endividado e você tem um carro e agora tem que pagar IPVA. Será que não é o momento de você desfazer desse carro nesse momento? Ao invés de você tomar um novo empréstimo, porque quando a gente fala de alguém que já está endividado, já deve ter algum tipo de financiamento, já deve ter empréstimos. Então, você pagar um empréstimo com outro empréstimo não é uma coisa legal, não é a melhor opção. Claro que você pode sim substituir uma dívida alta, de juros altos, por uma dívida com menores juros. Isso daí é algo legal, né? Se você consegue diminuir os juros que você está pagando de uma dívida para outra, pode ser bacana, sim. Mas pensar em tomar um empréstimo para
resolver as despesas que você tem agora nem sempre vai ser uma boa opção. Então, por que não fazer essa parte de pensar, de ver o seu orçamento e ver o que você pode enxugar do seu orçamento? Quais são as coisas supérfluas que você pode tirar para que você enxugue o seu orçamento em relação a um carro, em relação à escola de um filho? Se você está endividado, tem momentos que a gente tem que voltar um passo. Sim. E para quem está com as contas equilibradas, afinal de contas, tem gente que não tem dívida, né? Por incrível que pareça, por mais que não pareça comum para algumas pessoas, qual é o conselho de investimento, de repente, que você dá para essas pessoas que não estão endividadas? Olha, Liz, quem já está nesse cenário de gastar menos do que ganha, esse é o cenário ideal. Minha primeira dica em relação a qualquer pessoa que está começando a fazer sua reserva, a fazer sua poupança, a fazer seus investimentos, é entender que você precisa mudar a sua mentalidade. Você faz sobrar dinheiro, você não espera sobrar dinheiro. Então, você precisa se determinar que você não vai usar todo o seu salário, você vai viver abaixo daquilo que você pode. Então, se você ganha um valor, você precisa viver com 80%, 90%, 70% do valor que você ganha. A partir disso, de que você mudou a sua mentalidade, você vai para o segundo momento, o momento de construir a sua reserva financeira. Como é que eu construo a minha reserva financeira? Eu separo um valor em alguma coisa, algum investimento que não me ofereça riscos e que eu possa pegar aquele dinheiro de forma rápida, caso eu tenha algum imprevisto. E quando eu falo de imprevisto, eu não estou falando das coisas previsíveis, eu estou falando do imprevisível mesmo. Então, um pneu furou, eu fiquei doente, alguma coisa que eu não previa e que eu preciso ter um dinheiro que, na hora que aquilo aconteça, ele me salve, sem que eu fique endividado. E aí, se você já tem essa reserva, a gente vai para o terceiro momento, que é o momento de multiplicar os seus recursos. O que é que eu faço com o meu dinheiro para que ele renda mais? Como eu posso fazer isso? Na parte do mercado financeiro, no mercado imobiliário, empreendimentos, são formas de eu multiplicar os meus recursos. Agora eu preciso estudar. Qualquer uma dessas opções vai exigir de mim um pouco de esforço para eu conhecer melhor, para que eu não caia em nenhuma fria. Pois é, muitíssimo obrigada a Andreisa Vanin, que é especialista em contabilidade gerencial, educadora financeira, orientadora empresarial para mulheres e negócios inovadores, que eu conheci no Sebrae, justamente assistindo a palestras dela. Sempre que Aprendeu? tem, sempre que Aprendeu? tem. Eu nunca fui gastadeira, não, por incrível que pareça. Então Eu você tá tento. você tá com troco